eu sou Josana Mota. Este é o nosso primeiro episódio do Josana Mota Cast. E eu tenho a honra de receber aqui o Antônio Carlos Ribeiro da Silva. Ele é doutor em educação, mestre em contabilidade, contador, meu colega contador, pedagogo, teólogo, licenciado em técnicas comerciais, psicopedagogo clínico, psicanalista, psicólogo em formação, especialista em educação à distância e saúde mental e é professor da UNEB, da UFBA e é CEO da ACR Consultoria Limitada, ex-presidente do CRC Bahia, hoje está como vice-presidente do CRC Bahia na pasta do Desemprof, autor de vários livros, consultor do Sebrae na área de liderança e desenvolvimento de pessoas. Tudo isso, professor ACR. Primeiro, é uma honra, viu, Josana, estarmos aqui nesse seu primeiro podcast. Ficamos muito felizes de poder estar participando desse momento. A honra é muito nossa de poder estar aqui junto com você, uma amiga muito querida e que a gente tem desenvolvido há alguns anos, algumas coisas como profissionais juntos. E estou muito feliz de poder estar juntos aqui, compartilhando com você essas ideias, esse nosso bate-papo, da importância do valor que tem as pessoas para o desenvolvimento. Perfeito, ACR. E hoje, a gente, nesse mundo de saúde mental, né, comprometido pós-pandemia, aí vem também aí a instrução normativa, a conhecida NR1, e você traz consigo essa bagagem profissional, né, que entende tanto da área profissional, empresarial, como também desta área que atua na psique e da saúde do trabalhador, saúde mental, que hoje está, né, é um tópico hoje muito falado. E eu vejo hoje que você traz um livro, Ouse Ser Você. E esse livro nasceu de quê? Qual foi a inspiração para você escrever esse livro? Conte pra gente. Na verdade, a gente vem há algum tempo já, Josana, discutindo, desde lá atrás, quando eu trouxe mesmo na figura da profissão de contador, eu ainda brinquei com a contabilidade emocional, a demonstração do resultado emocional, isso já faz um tempinho, e que a gente vem desenvolvendo um olhar que, muito antes da pandemia, que a gente precisava as empresas se preocuparem com as pessoas. Eu afirmei algumas vezes que a revolução, a quinta revolução do mundo, são das pessoas, porque chega a tecnologia, mas a gente tem que entender que a tecnologia não é tudo, as pessoas estão inseridas nesse contexto. Aí a gente começou desenvolvendo todo esse olhar para cuidar das pessoas, cuidar da saúde dessas pessoas, para que elas, até no mundo empresarial, elas se tornassem muito mais produtivas, sendo saudáveis. Aí eu vim desenvolvendo todo esse trabalho, quando veio, em 2024, uma norma obrigando todas as empresas, pelos resultados estatísticos que estavam acontecendo, elas fizessem levantamento dos riscos psicossociais que tem a ver com adoecimento psíquico. Eu já vim estudando, me preparando para essas discussões enquanto psicanalista e agora prestes já a formação de psicólogo. Isso veio fortalecer muito essas minhas discussões que já aconteciam até com o psicopedagogo clínico, a questão dos problemas de aprendizagem. Então, essa junção levou a muitas reflexões. Vem a NR01, que obriga o levantamento, e aí a gente trava uma discussão. Para que eu possa ter uma mente saudável, o primeiro passo é me autoconhecer. Então, os bons líderes hoje trabalham autoconhecimento, não só dele, como dos liderados dele também. Então, aí eu comecei a discutir o autoconhecimento. Aí fui fazer formação em coach, formação em atenção plena, em hipnose. Aí nós fomos nos preparando para dizer assim, como é que eu posso ajudar esse indivíduo? E daí eu comecei a fazer umas reflexões há mais ou menos 2 anos atrás, onde a gente pautou dizendo assim, olha, as pessoas
têm que ser o que elas são. Porque o que falam de mim nem sempre dizem sobre mim. O que diz sobre mim é o que eu acho sobre mim. Então, em cima dessa temática, dessas discussões, surge a obra. E eu estou muito feliz com o surgimento dela, que eu creio muito que vai contribuir para ajudar as pessoas a refletir sobre elas mesmas, com o título Ouse Ser Você. Porque o que a gente tem que ter muito cuidado é, é não com o que às vezes vão rotulando quem somos, mas o que efetivamente nós somos como indivíduos, para aprender a respeitar o outro como o outro é, a também nos respeitar. Porque não adianta a gente tanto se preocupar com o outro, esquecer de si. O próprio Cristo deixou uma lição: amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro quem? Primeiro você. Então, primeiro você tem que cuidar de você. Então, quando a gente tem ousadia de ser quem somos e ter coragem de nos entendermos, isso que vai fazer o diferencial. Importante, você tocou em um ponto aí de que eu acho que vira a chave. Quem tem aquele complexo de inferioridade e pode até trazer transtornos, né, de ansiedade pela preocupação do que o outro pensa dele. E o mais importante é esse autoconhecimento, né? Eu vejo que você traz esse aqui, a questão do autoconhecimento, a autoconfiança. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a autoconfiança, quem inspira você, como é que vencer os medos, como é essa sensação e o que você recomenda aqui, o que é que você direciona aqui em relação a essa autoconfiança e vencer os medos. Uma das coisas que é importante, ó, primeiro, há uma necessidade de você se autoconhecer. Quem sou eu? Quais são aquilo que eu tenho de forças, aquilo que eu tenho de fraquezas, quais são as minhas oportunidades para eu lidar com a minha força, as ameaças que podem atrapalhar as minhas relações com o outro. Eu preciso identificar quem estou nesse cenário. E um dos cenários que aparece forte no indivíduo é ele se autoconfiar em si próprio. É a autoconfiança. Então, como é que eu estou em relação a mim? A depender da construção que eu tenho da minha historicidade de vida, da minha trajetória, eu posso ter determinados comportamentos que podem atrapalhar o meu desenvolvimento. E uma das coisas que emperram muito o indivíduo é que ele não confia nele próprio. Uma estima baixa, onde ele não acredita no potencial que ele tem. Às vezes a gente ouve muito falar assim: eu não acredito no meu potencial porque alguém me disse que eu não seria capaz. E como alguém disse a mim que eu não seria capaz, aí eu me tornei algo que eu sempre penso que eu não vou conseguir. Aí começa a construir na sua psique os medos. E às vezes tem medos que lhe atrapalham. Tem medos que podem prejudicar você a avançar. Entendeu? O medo de não arriscar, pensar bastante antes de tomar uma decisão. Às vezes eu perco uma oportunidade. O medo de ter medo, engraçado isso, né? Medo de ter medo. Mas será que eu vou ter medo disso? Você nem sabe, já está com medo de ter medo. Isso tudo pode ter sido uma construção. E a gente vence muito o medo enfrentando ele. Quando eu enfrento o medo, eu consigo vencer o medo. Então, às vezes, o medo pode gerar uma cicatriz em você que lhe limita. Eu não vou fazer isso porque eu sei que vai dar errado. Mas por que vai dar errado? Porque alguém me disse, seja um familiar, seja quem for, que toda vez que eu fizesse isso não ia dar certo. E você incorporou isso. E tem outra coisa que é muito importante. As palavras têm poder. Eu falo isso no livro. As palavras têm poder. Então, cuidado com o que você fala, porque as palavras são fôlego de vida. Quer ver um exemplo? Se eu pedisse a você agora, fale uma palavra sem respirar, você não ia conseguir. Por quê? É fôlego de vida.
O próprio Deus, quando fez a criação, ele usou da palavra, ele disse, haja luz e houve luz. Ele usou a palavra. Então, se você começa a trabalhar a palavra em você, eu posso, eu sou capaz, eu consigo, eu vou vencer, isso vai ser bom para mim. Então, você começa a atrair coisas boas para você, porque ela é fôlego. Agora, quando você diz, eu não posso, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, você vai se anulando. Vai se anulando. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala, que pode prejudicar, sim, o nosso desenvolvimento. Então, isso é autoconhecimento. Eu saber me policiar, eu saber quais são os meus medos e como enfrentá-los. Eu não ficar dizendo assim, tem umas pessoas que têm, alguém diz que você é pobre, você não consegue, você sempre vai ser isso. Então você começa a ter medo até do dinheiro, começa a ganhar mais assim, mas será que isso é para mim? Eu já atendi uma líder que me disse isso. Será que esse dinheiro está crescendo muito? Será que é para mim mesmo? Eu não sei muito lidar com isso, porque foi decretado algo que não era dele, mas uma palavra que foi lançada. Então, cuidado com a palavra quando é lançada, né? Que ela é flecha. Então, ter cuidado com Perfeito. As crenças limitantes, né, que muitas vezes acabam limitando as pessoas naquele potencial que ela tem. E tem uma coisa que também que eu achei muito interessante, é a questão do perfil comportamental. É, até dentro das empresas, das organizações e a própria pessoa, ela precisa conhecer qual o perfil comportamental dela. Fala um pouquinho o que é o perfil comportamental, como é que a gente consegue descobrir o nosso perfil comportamental. E você, eu acho, acredito, não, você trabalha com isso muito bem e já aplicou aqui na minha empresa e assim foi muito, muito bem avaliado pelos meus colaboradores. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa importância de conhecer o perfil comportamental, tanto a própria pessoa quanto o líder desta pessoa. perfeito. Eu fiz questão nesse livro, Ouse Ser Você, eu dedicar um capítulo para eu falar de perfil de comportamento. Toda vez que a gente se refere a perfil de comportamento, eu estou me referindo à personalidade. Uma parte da sua personalidade que é o seu temperamento, é o seu perfil comportamental, como você se apresenta para o outro, que são as suas atitudes. E aí, nas pesquisas que foram realizadas desde os gregos, apareceram que todos os indivíduos têm 4 quadrantes. Então, todos nós temos 4 perfis. Agora, tem aquele perfil que está em nós, que é mais predominante. Aí a gente diz que é um perfil principal, ou um ou dois perfis predominantes. Então, todo indivíduo passa por isso, que é o seu traço de personalidade. É como você se apresenta. Por exemplo, tem indivíduos que eles são muito dominantes, eles são muito proativos, ele é muito objetivo, ele é muito direto. Para o William Morton, um autor americano, ele chama de dominante. O profile que a gente usa vai chamar, da Solid vai chamar de executor. É aquele indivíduo que é destemido. Ele é determinante. Por Fate 5 vai chamar ele de determinante. Para os gregos, eram chamados de coléricos, porque para os gregos, o corpo denunciava o perfil de comportamento do indivíduo, que eles chamavam de humoral. A gente associado com o humor, mas era associado com o físico. Então, o colérico, ele derrama muita bilis, porque ele fica eufórico para dar a resposta. Por isso que algumas pessoas chamam assim, você é muito pavio curto. Tem uns, tem uns coléricos que nem pavio tem, são pessoas executoras. Então, líder nato, essas pessoas vão na frente, é do perfil dela. Tem outras pessoas que têm muita facilidade de se comunicar. Elas são pessoas de relacionamento interpessoal, são pessoas influentes para o William Morton, são pessoas persuasivas.
Para os gregos seriam pessoas sanguíneas. Sangue está percorrendo no corpo, o rosto fica vermelho, aquelas pessoas muito entusiasmadas, muito otimistas, bem-humoradas, tem uma facilidade enorme de criar conexão com as pessoas. Chega ao ponto de você nem conhece direito a pessoa, já virou amigo, já está alegre ali. São pessoas comunicadoras, são pessoas influentes. Mas tem outras pessoas que elas são mais reservadas, são mais na delas, não gostam de confronto, são pessoas mais estáveis, de estabilidade. Então, são pessoas estáveis. Essas pessoas elas são mais planejadoras, essas pessoas são mais organizadas, entendeu? São aquelas pessoas que não aumentam o tom de voz, tira tudo por menos, extremamente humanizadas, se preocupa muito com o outro, se retroalimenta servindo o outro, ela tem essa característica. Para William Motto seriam os estáveis, para os gregos seriam as pessoas fleumáticas, da fleuma dela. Então é como elas se apresentam, como elas jogam perante o outro, como ela se apresenta para o outro, né? E são pessoas mais planejadoras, por isso que elas são muito organizadas. Já tem aquelas pessoas que são mais perfeccionistas, são mais detalhistas, né? São mais analíticas. Essas pessoas são tidas como pessoas cautelosas. Ela vem da cautela, do cuidado com esse outro. E elas ficam muito na delas, do perfil dela. Por isso que os gregos as chamavam de melancólicas, ou seja, ela fica triste mais fácil. São pessoas que têm uma sociabilidade baixa. Por exemplo, ela vai numa festa, ai meu Deus, se eu pudesse eu nem entrava aqui, chega, se esconde. É uma característica, né, dessas pessoas. Já o comunicador se joga, cheguei chegando, porque ele quer chamar atenção, é do perfil dele, gosta de reconhecimento. Eu sempre digo assim, não tem perfil bom nem ruim, tem um perfil do outro, tem o seu perfil, é a forma como você se apresenta. Seja o que você é, ouse ser você. É o seu perfil. Ah, eu posso melhorar em alguma coisa do meu perfil? Pode, que a gente chama de performar. Os indivíduos podem performar. Os indivíduos podem, em algumas situações, se adaptar ao ambiente. Então, por exemplo, o executor, muito determinante, resoluto, cheio de autonomia, mas está num ambiente mais reservado, mas que o líder não quer que ele se haja dessa forma, ele tem que se adaptar àquele ambiente. Ele fica adaptado, mas a sua essência ele nunca perde. Por exemplo, eu sou um executor comunicador. Está vendo aqui eu conversando é característica de comunicador. Então eu sou um comunicador alto. Eu não sou analítico, eu não sou muito detalhista. Mas em algumas situações, em algumas circunstâncias, eu sinto necessidade, eu forço um pouco ao meu jeito de ser. Por exemplo, eu não gosto de rotina. Todo dia fazer a mesma coisa, eu não gosto. Mas em algumas circunstâncias, se for preciso, eu vou fazer. Aí eu estou o quê? Adaptado. Então, os indivíduos se adaptam. Os líderes, se bem soubessem, era bom conhecer os perfis de todos os seus liderados, o dele e dos seus liderados. O trabalho que eu fiz na sua empresa, que foi muito positivo, a gente, todo mundo conhecendo o perfil de todos, isso ajuda a interação, ajuda a convivência, ajuda o respeito mútuo entre eles, porque por exemplo, pessoas mais analíticas não gostam de barulho. Então, um ambiente onde tiver um comunicador conversando como o quê, vai desconcentrar ele. Então, eu saber o espaço do outro. Outra coisa que eu aprendi muito interessante de perfil, até com casais. Perfis opostos se completam. Então, nós somos atraídos pelos iguais. Perfis diferentes se completam. Um complementa o outro. Então, tudo um aprendizado, né? O perfil comportamental é um divisor de águas. Quando você compreende quem é você, com seu perfil, e você entende, olha que eu já atendi para mais de 1.300 pessoas fazendo devolutivo. Já estou caminhando para quase 1.400 pessoas. Perfeito. E aí eu já ouvi muita gente. Vocês não têm noção na minha cabeça quantas pessoas eu já ouvi. E encontrar. Chegou ao ponto de dizer assim, você é evidente, eu não lhe falei nada, mas com aquelas respostas que você dá, desenha você e diz assim, sou eu mesmo. E é muito bom, Caetano Veloso que dizia isso, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é.
Então, é muito importante você ser quem você é, E com o seu essa, perfil. e essa descoberta é a virada de chave, É a virada de não chave. é? Que você também aqui, eu vejo aqui no sumário, tem um capítulo de mudança de chave. Então, eu coloquei como virada de chave porque conduz assim a nossa conversa para realmente, quando eu descobrir o perfil de cada um aqui, a gente começa a respeitar o colega de uma forma diferenciada, porque às vezes você tem que, às vezes não, você sempre tem que respeitar o outro e ser resiliente. Mas conhecendo o perfil de cada um faz toda uma diferença. Muito. É uma mudança de chave, como você fala. Então, assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa mudança de chave. O que que significa esse capítulo? Muito bem. Ó, a gente faz associação mesmo. Qual o papel de uma chave, né? Ela abre, não é isso? Para ou saída Oi? ou entrada. Então, aquilo que eu quero deixar para trás quando eu me autoconheço, eu não quero mais ser assim. Eu, na virada de chave, eu abro, tiro. E aquilo novo de mim mesmo, que eu quero alterar, que eu quero rever, quando eu faço a virada de chave, a porta entra. Então, essa chave, eu fiz uma analogia com o sucesso. Tem a ver, a chave do sucesso está no seu conhecimento, é aquilo que você conhece, é aprender sempre que conhecimento é libertador. E eu estou aqui próximo de uma que gosta de conhecer, né? Gosta de aprender. Então, conhecimento é libertador. Outro dia a pessoa me disse assim: você não cansa de querer aprender, não? Eu disse: não, me retroalimenta. O que me faz feliz é novos saberes, novos conhecimentos. Então, isso me faz bem. Então, conhecimento é libertador. Depois, a habilidade. A habilidade é o saber fazer. Como é que eu vou aplicar aquilo que eu conheço no meu dia a dia? Eu sempre me preocupei em todas as minhas formações que fui tendo, no sentido assim, o que é você útil às pessoas? O que é que eu posso, com esse meu conhecimento, contribuir para o outro? Então, por isso que eu fui agregando novos saberes para ir ajudando mais pessoas e contribuindo com mais pessoas. Então, a habilidade é o saber fazer. Depois vem da chave, né? TH, o A é de atitude. A atitude vai ser demonstrada com seu perfil comportamental. Como você vai agir perante o outro. Ou com alegria, ou mais retraído, ou mais reservado. Tudo vai depender das suas atitudes. Diz que as nossas atitudes vão revelar também quem somos. Porque é como você se apresenta, são as atitudes. Nas suas atitudes vão estar juntos seus valores. Como você enxerga o seu valor individual, o seu valor que você tem na relação com seus padres, com a sua família e o seu valor que você leva para a sua vida profissional. Porque aí é o reconhecimento com base nos seus valores daquilo que você construiu. Então, A é de atitude. E o V é de valores. Porque os seus valores vai dizer sobre você. Então, sempre os seus valores ele reflete quem você é e como você age perante aquilo que se apresenta a você. Existe uma infinidade de valores, mas quando você desenha o seu valor, aquele que é seu individual, aquele que é seu com seus pares e aquele que é seu com sua vida profissional, vai fazer toda a diferença. Então, os valores são importantes. E para fechar essa chave na analogia, não é fechar, é deixar aberta para esse sucesso, o E é de ética. Então, a ética é como são suas condutas perante os outros. E a ética, ela é individual. Eu digo que ética é você só pratica bem a ética você em solitude, você com você mesmo. Porque tem a ver com a sua consciência, com as suas crenças, com aquilo que você construiu, com os seus valores, vai interferir na sua conduta ética, no seu fazer. Aí no seu fazer pessoal, no seu fazer profissional, vai dando, perpassando toda uma diferença. Aí você vai construindo o uso e ser você. Perfeito. E o que fazer para ser você? E quais essas ferramentas poderosas que você coloca? Pronto. O que fazer para ser você? Se autoconhecer.
primeiro passo é se autoconhecer. Saber quais são os seus limites, aquilo que você gosta, aquilo que não lhe agrada, as palavras que você profere, o que você diz, como age perante o outro, o seu poder de decisão ou não. Isso tudo vai dizendo sobre você. E aí a gente fez questão, em cada capítulo do livro, ter um momento terapêutico. Por que a gente pensou isso? Não é terapia, mas é terapêutico. No momento que você faça a reflexão sobre isso. Por exemplo, quando eu digo assim, pessoas que inspiram. Aí eu falo das pessoas que inspiram e faço um momento terapêutico. Tem pessoas que lhe inspiraram, para se lembrar, poxa, são pessoas que foram marcantes. Eu conto muito no livro um pouco da minha própria história. Pessoas que me inspiraram. Por exemplo, eu tive uma inspiração muito forte na minha experiência de vida, que foi a minha mãe. Minha mãe foi um grande exemplo de mulher de fé. Minha mãe, ela teve 12 filhos, enterrou 8. Eu me lembro que no sétimo filho que morreu de câncer, eu estava muito preocupado de dar notícia a ela. E, meu Deus, como é que eu vou dar notícia à minha mãe? Meu irmão mais velho morreu. Aí eu fui para um psicólogo, levei um psicólogo lá em casa para dar notícia. E quando eu cheguei para ela, disse: mãe, Miguel se foi. Ela olhou para mim e assim disse: o Senhor me deu meu filho e o Senhor levou meu. Bendito seja o nome de Deus. E aí no sepultamento, a neta dele chorava muito, ela que abraçava. Todo mundo vinha para ela e ela consolava todo mundo, porque ela sabia, na fé dela, é o que ela acreditava, ela estava serena. E Deus, ela pedia muito a Deus para ela, quando fosse embora desse plano aqui, dessa terra, ela só deitasse e fosse. E Deus assim, ela deitou e foi. Então, é uma experiência, é uma pessoa que inspira o outro. Minha inspiração forte de fé está nela. Porque aí eu aprendi o que é viver com fé. Você visualizar sem ter ainda. Você crê somente. Então ela era assim. Então, isso eu conto no livro. Para as pessoas saberem do autocuidado é importante. Aí tem as ferramentas que você perguntou. Aí daí eu fui criando várias ferramentas que vai ajudar você, quando lê, a desenvolvê-las. Por exemplo, falo da fofa pessoal. Você faz a sua fofa pessoal. O que é a sua fofa? Você vai dizer suas fortalezas, suas oportunidades, suas fraquezas, suas ameaças, que pode atrapalhar você como pessoa. Aí eu falo também do perfil, coloco uma ferramenta. Coloco ferramenta para que você tenha cuidado com suas crenças que lhe limitam, porque existem algumas crenças que provocam em você cicatrizes, são dores. Quer ver um exemplo? A falta de perdão. É uma dor muito forte. A falta de perdão, a rejeição, a decepção, são dores que deixam marcas. Por exemplo, o perdão mesmo, a neurociência, ela diz que dá dor física a falta de perdão. Algumas pesquisas mostram que 70% dos cânceres foi por falta de perdão que o indivíduo carrega, porque você somatiza isso. Então, é isso que a gente trabalha, essas ferramentas, para ajudar você a se encontrar e dizer assim, vale a pena ser quem você é. Que lindo, né? E assim, me chamou muita atenção aqui, essa última, né? A capa do livro. Ela diz assim: desejo que ao final da leitura você aprenda a ser você mesmo, aprimorando sua performance como pessoa e compreendendo o verdadeiro significado da frase. Essa frase é que me chamou a atenção e eu gostaria que você falasse um pouquinho dela. Desculpe o transtorno, estamos em construção. Essa frase surgiu num momento, eu estava dirigindo, o filósofo gosta dessas coisas, né, de fazer as analogias. Aí eu estava dirigindo quando eu vi escrito na rua assim: desculpe o transtorno, estamos em construção, está em reforma, por isso que aquele lugar estava ruim. Aí eu parei,
trânsito estava muito engarrafado, eu disse assim, gente, não é assim com o ser humano? O ser humano é assim. O ser humano, a gente está sempre em construção. A gente pode ser melhor hoje do que foi ontem. E possivelmente a gente vai ser melhor amanhã do que foi hoje. Aí eu disse assim, desculpe o transtorno, eu estou em construção. Aí, como ser humano, desculpe o transtorno, estamos em construção. Nós estamos sempre na possibilidade de estar em construção. A gente está sempre aprendendo. A gente pode ser melhor do que nós fomos ontem. E aí a gente vai ter uma convivência entre os pares mais harmoniosa. Se você definisse ouse ser você em uma única palavra, como você define? Seja, Bom, seja. Eu gosto de uma frase de Carl Jung. Ele diz assim: olha, domine todos os conhecimentos, domine todas as técnicas, saiba de todos os assuntos, domine tudo. Mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Esse é o grande diferencial, a gente poder ser uma outra alma humana e ter amor e cuidado pelo outro. ACR, muito obrigado por esse tempo que você dedicou aqui. Eu acredito que é uma mensagem que a gente está deixando para muita gente. Eu acredito que se você entrou aqui nesse podcast agora, você aprendeu e entendeu a importância de conhecer a si mesmo, não é? E também conhecer a verdade que existe em nós. A própria palavra do Senhor fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim, eu gostaria que você deixasse aqui, se alguém quiser adquirir esse livro, se alguém quiser, né, ter vontade de usufruir desse teu conhecimento, da tua consultoria, da tua assessoria, onde te encontrar? Pronto, o meu Instagram é @profacr, professor CR. Nós temos a empresa CR Consultoria Empresarial Limitada, tem um site que pode também nos encontrar. E o livro Ouse Ser Você, estão aí brevemente nas plataformas digitais, na Amazon, Americanas, na própria livraria da Autografia. No Ele livro vai estar, físico o também, livro né? físico também. Importante. Muito E obrigada nada. mesmo. Eu estou Deus feliz de abençoe. estarmos aqui, que Deus possa continuar abençoando a sua vida. E eu quero dizer a todos que estão nos ouvindo que eu aprendi, primeiro Deus. Então, na minha experiência de fé, na minha espiritualidade, quando Deus está no comando das coisas, as coisas fluem. As coisas acontecem de forma diferente. Quando você sai do prumo, porque nós somos corpo, alma e espírito, muita gente alimenta o corpo, mal alimenta a alma e atrofia o espírito. Mas quando eu alimento bem o meu espírito, eu levo para minha alma, que a alma tem de ânima, de alma da nossa psique ali. E aí eu levo para o meu corpo. Aí eu vou ter também um corpo saudável, porque eu tenho um espírito saudável. Então, aprendam a desenvolver isso, a sempre buscar um elo, que nós não somos dissociados. Então, e quando Deus é centro, está no comando, as coisas fluem muito melhor do que a gente imagina. Que lindo. E o tempo de Deus, ele é perfeito. Eu gostaria de registrar aqui que há mais de um ano esse estúdio está pronto. E eu sempre programava o dia fazer o primeiro podcast. Mas hoje foi o dia que escolheu o Senhor. E com uma pessoa muito especial. Você me inspira, CR. Você inspira Obrigado. muito a classe contábil. Você é um líder da classe contábil. E assim, você deixa um legado para gente. Não só da classe, da ética, da classe profissional, né? Como contadores, mas também você nos traz valores, né? E experiência de vida que também nos ajuda a levar com leveza a nossa saúde mental. Porque o contador, ele por si só, né? Ele já traz
um conhecimento e uma necessidade de estar todos os dias se atualizando. E para a gente cuidar também da saúde mental. Eu me lembro de quando eu ainda estudante, eu via você nos congressos e nas palestras e você já trazia, sabe, esse incentivo para a gente de não cuidar apenas, né, da profissão, mas cuidar da forma de se vestir. Eu nunca me esqueço, eu aprendi com você da postura profissional, como também cuidar da saúde mental. E esses dias você me fez refletir da obesidade intelectual. Você me disse que eu estava com obesidade intelectual. E eu resolvi, né, emagrecer Intelectualmente. essa obesidade intelectual, levando conteúdo e levando o podcast, levando outros, né, trazendo aqui mais pessoas para a gente estar levando esse conhecimento e fazendo realmente o bem, né, para a sociedade como um todo. Eu espero que você gostou desse episódio, esse primeiro episódio do podcast Josana Cast. Muito obrigada pela audiência. Mais uma vez, gratidão. Eu que agradeço. Grande abraço a todos.